Bora, fiel, e o Memphis aí brilhando mais uma vez com a camisa da Holanda, e a mídia comparou o desempenho dele com o desempenho no Corinthians. Será que é bom? Será que é ruim? Ele que fez mais um gol hoje. Liga só, tá muito bom esse corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí se você acha que o Memphis no Corinthians faz aquele corpo mole e tal. Se inscreve no canal, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olha ali o goleiro, a posição, partiu pra bola o Memphis, correu, bateu, gol! Memphis cobrando pênalti pra fazer 3-0 pra arrasadora seleção da Holanda pra cima da Finlândia pelo grupo G. Luiz Carlos Largo mostrando mais um gol do Memphis, Donk, pela seleção holandesa. Vitória em cima da Finlândia e o Memphis marcando e assistindo, Donk. 2 vezes, né? Participando de 3 dos 4 gols, foi o protagonista dessa vitória da Holanda, encaminhada já na primeira etapa. Foi uma boa atuação da Holanda, a Finlândia não fez frente, mas eu acho que tem um mérito coletivo. Tem 2 golaços, um do Gakpo e um do Malen, de jogadas muito bem construídas, bandeirão para ele. Ele que na data FIFA de setembro, vale lembrar, se torna, inclusive faz menção ali a faixa, ele estava pequenininho, all-time top scorer, porque ele passou o Van Persie como o maior artilheiro da história da seleção holandesa com os 2 gols que fez contra a Lituânia. E já nessa data FIFA, marcou contra a Malta e marcou novamente, deu 2 passos para gol. Bruno, nas eliminatórias ele tem 7 gols, sendo vice-artilheiro, atrás só do Haaland, e 4 assistências, então, em 6 jogos, assim, né? Então, uma participação espetacular. O Van Dijk, que agora completou 10 anos da sua estreia da seleção holandesa, também deixando dele. E aí, no segundo tempo, um jogo mais burocrático, né? A Holanda já vira para o intervalo com 3-0, tem feito boas eliminatórias, só deixou ponto no empate com a Polônia, quando sofre um gol no finalzinho. Mas é uma seleção que tem tudo para se classificar à Copa do Mundo. O Memphis foi o protagonista, né, com um gol e 2 assistências, mas muito bom o jogo do Malen, titular pelo lado direito, se movimentando bastante, permitindo que o time tivesse muita aproximação na construção dos gols, inclusive no que ele faz o primeiro, um belíssimo gol, e uma vitória incontestável, e o Memphis sendo aplaudido, né, no momento da substituição no segundo tempo. Vocês tinham elogiado já o Gakpo também, Jair. Eu ia falar isso, que é chovendo molhado e ia falar novamente do Gakpo, né, pela ponta esquerda. Para mim tem sido uma outra válvula também para a equipe da Holanda. Tem funcionado muito bem. Tem o Reinders também, que para mim que é sacanagem, que joga de futebol ali no meio campo. Bem boa a seleção já holandesa. Se destacava no Milan, já era dono do Milan ali, né? E acaba sendo contratado para o Manchester City nessa temporada e também já chega tomando conta do meio campo do City. Então, assim, para mim é uma seleção que tem bons nomes, né, individuais, e agora o coletivo está começando a sobressair. E ainda tem o Xavi Simons, por exemplo, que está agora no Tottenham. Enfim, alguns bons nomes, mas eu tenho toda a questão da liderança, né, do Memphis, mas eu fico com o Gakpo. Para mim, o Gakpo tem feito bastante a diferença pelo lado esquerdo da seleção, não só com a bola rolando. Ele também é o cara das bolas paradas, muitas vezes dividindo ali escanteio, falta lateral. Então, assim, eu gosto muito do futebol que ele está desempenhando também. Há um ano a gente viu aí o Memphis saindo, sendo aplaudido e cumprimentado pelo Coman. E há um ano, um pouco mais, quando ele veio para o Corinthians e tinha aquela negociação, tinha aquela história do Coman falar que ia ficar de olho onde... Ele não é convocado inicialmente, existia uma expectativa. Não tinha isso, Pedro? Tinha aquele peso de que é o Memphis na seleção holandesa, que de fato... Não, e se vai jogar num mercado que para eles é alternativo, eu acho que é inevitável, né, Bruno? Porque você traz o papo já para um lado que, claro que para a nossa audiência, eu tô com o Jailson também, não é só o Memphis, só que a gente vai sempre pegar pela perspectiva do torcedor do Corinthians ou do cara que está acompanhando futebol no Brasil. Mas por que o Memphis talvez não seja assim tão determinante? Ele é muitas vezes, quando o coletivo ajuda. Só que quando você olha para a seleção holandesa, a qualidade dos jogadores que lá estão, o Donk fala aqui, quando você começa a ter um jogo muito mais de associação, de aproximação, não é que o Memphis joga muito diferente na seleção holandesa. Ele está numa faixa de campo, que é quase da intermediária para frente, muito perto da área, muito perto de onde a jogada termina, e o Memphis tem a qualidade que ele não perdeu, seja um ano atrás, seja 6 meses, seja no momento da crise do Corinthians, seja quando ele surgiu. Só que você tem muita gente boa e você tem um coletivo azeitado. Do Corinthians você não tem essa qualidade, gosta ou não, você não tem, e não está azeitado como está. Então você potencializa esse cara que é acima da média. O toque dele hoje para fazer uma assistência, o toque só para tirar uma... Quando ele olha para cá, ele dá um passo para cá, para tirar a linha de defesa, para possibilitar um campo um pouco mais aberto para quem chega para finalizar. Então, tem muito disso. Na Holanda, que evolui coletivamente, e você tem o Memphis chegando numa situação muito mais favorável e ele vai decidir. Não adianta achar que vai transportar esse Memphis da Holanda de hoje e do jogo contra a Malta para o Corinthians da próxima rodada aqui que a gente vai ver no Brasil. Não é isso.
há uma evolução de jogo coletivo da Holanda, para mim, que diz muito sobre a fase do Memphis com essa camisa. Isso, para mim, tem que ser pontuado. E aí sim você tem uma diferença de um ano atrás da perspectiva. E aí quando a gente, claro, vai mirar daqui a 10 meses, não um ano, mas quase 10, 9, 8 meses de Copa do Mundo, eu acho que o Memphis ele vai estar dialogando muito mais com a fase da seleção holandesa do que exatamente com a fase que ele vai estar vivendo, seja no Corinthians, em outro lugar. Aqui, hoje você para assistir, assistindo hoje até, porque o cara que estava narrando era o Largo. Sim. O Vicário se esqueceu de comentar quem era o craque também que estava comentando. É o Donk, claro. Esse aqui, nosso maratonista André Donk. E aí, parando para assistir com calma, é um jogo coletivo que me chama muito mais atenção do que exatamente a atuação individual do Memphis. Então, Concordo. isso é que vai levar muito mais o Memphis a ser protagonista, porque a qualidade está por ali. Ele está numa zona de campo que o faz ser mais protagonista, porque ele está sempre participando. Hoje foram Mas 3 aqui ele participações. não joga assim, Acho que contra a Malta... Mas aqui ele não tá nessa... Não necessariamente. A gente já viu o Memphis aqui vindo um pouco mais de trás e pegando o jogo de frente. A gente já viu o Memphis aqui até em beirada de campo. Sim. E assim, Isso daí e é aí assustador. e aí querendo entender por que não funciona. Pô, tá de Entendeu? brincadeira. É achar que você vai dar a bola por ali, que o cara vai resolver, porque assim, não. Por que não funciona? Porque a gente olha o jogo hoje, onde ele tá... Mas aqui não é por conta do Garro? Não, eu acho que aqui é muito mais por, às vezes, não só o Garro, ele tá tapando o buraco, tapa o buraco, bota o cara ali pra resolver. Bota ele de 10 pra resolver, porque não tem ele tem Garro, qualidade. bota de E não é só segundo isso. atacante, bota Você de precisa ter um entorno referência. ali, exato. Sem falar do desequilíbrio muitas vezes defensivo quando você deixa ele do lado do campo. Então, Não tem condições. eu Todo concordo. respeito. Eu não e Mas acho deixar ele na sido- ponta esquerda. Mas ele tem sido escalado errado aqui no Brasil? Não é isso que a gente isso, tá acho falando. que o contexto Acho que a coletivo questão do da time bola aqui. é ele dar a bola redonda e a bola voltar redonda. É simples pra mim. O Assim. pensamento hoje, o cara que tá do lado dele é muito mais rápido do que exatamente... Holanda. Por exemplo, Holanda, hoje, jogo de hoje, por exemplo. hoje rolou um lance logo no início do jogo que ele aparece sozinho nas costas do Gakpo. O Gakpo dá uma bola de 3 dedos pra ele na ponta da área. Ele consegue dominar a bola rapidamente. Ele olha pra área, o Dumfries, que é o lateral direito, fazendo facão. Ele cruza a bola na cabeça do Dumfries, o Dumfries cabeceou pra fora, ok, mas tava ali. Sim. Em 3 toques na Eu bola e tava 3 vendo o que tava acontecendo. Três Eu já sabia toques que a bola difíceis. 3 toques difíceis na bola. Do Gakpo de 3 dedos, que ele tava com 2 na marcação. Do Memphis de achar o Dumfries no facão. Ele conseguiu deixar o companheiro na cara do gol. Assim. E acho rapidamente. Até o gol do Malen. Assistência. Pô, é assistência. Porque a gente tá falando também agora... passa no pé de vários jogadores. Sim, mas agora o Memphis também, além de ser o maior artilheiro, é o maior assistente, né, da seleção, com 35. Mas, enfim, ele dá assistência lá, o pivô que ele faz pro Malen, era um chute difícil. O Malen acerta um chute muito complicado que sai o gol e ele tinha 2 opções de passe. É que ele optou em dar o passe pro Malen. Mas acho que era o próprio Gakpo passando pelo lado esquerdo. Então, mas aí ele é um cara que é quase que único aqui no Brasil, que sai de um time brasileiro, que nesse momento não está disputando o título brasileiro, disputa o título da Copa do Brasil, mas vai para uma seleção onde ele encontra os jogadores que, como vocês falaram, estão nos principais times do mundo. Qual outro jogador do Brasil tem essa realidade? Olha só, mal comparando, porque ele não tá em uma seleção, mas lembra quando o Coutinho chega no Vasco? Aham. Que, mas o Coutinho não é mais o cara que você vai dar a bola nele, na beirada do campo, e ele vai cortar pra dentro, ele vai criar, ele vai finalizar, vai resolver tirar tudo 3 e sozinho. dar Não é aquela mais isso. chapada. Ele vai depender de uma associação, ele vai depender do cara que vai... E no início era muito difícil, não era mais só uma situação física do Coutinho, era uma situação também de combinação. Parece que dá e demora a pensar. Dá e quando ele corre para receber, não tá. Ou ele busca alguém e a pessoa, o jogador não entendeu. Acontece muito isso. O Coutinho não tá na seleção, então ele não tem esse momento que ele vai pra galera que tem um QI de bola, assim, um QI de futebol igual dele, para pensar. E muitas das vezes, com toda a limitação física que o Neymar passa hoje quando entra em campo pelo Santos, a gente já viu em alguns momentos que o Neymar tá pensando o jogo numa aceleração. Claro. E quem tá com ele não tá acompanhando, tá buscando, e aí tem que retrair. Então, tem que voltar. mas eu acho o Memphis que passa por isso em algum grau nessa diferença de Corinthians e seleção Mas, holandesa. Donk, para você eu falar é o seguinte, isso não incomoda o corintiano. O que me parece que incomoda o corintiano é que o corintiano entende que ele joga pouco pelo Corinthians. Acho que aí tem a questão física, né? Porque você pega dos últimos... Ou ele perdeu, se eu não me engano, 7 jogos recentes do Brasileiro. E na Holanda ele foi titular. Ele só não foi titular agora contra a Malta por conta do episódio do passaporte, que chegou depois. E ele ainda entra no segundo tempo. Então acho que é muito mais essa frustração de... Ele joga com sequência na seleção holandesa e no Corinthians acabou tendo essa sequência. Eu acho que é perspectiva, Bruno. Acho que o corintiano ele tem a sensação, desculpa, Dom. Imagina. De que a todo momento que ele vai estar em campo, ele vai estar resolvendo. Ele não tem 2 jogos de 90 minutos pela seleção holandesa. Ele tem entrada durante o jogo contra a Malta e hoje 60 minutos. Talvez seja uma realidade de Corinthians.
participa de menos de um tempo num jogo e joga 60 minutos no outro. Só que o que você constrói nesse período é que te dá uma sensação diferente. O corintiano talvez ele tenha aquela sensação do eterno debate. Quanto se paga pro Memphis, então ele tem que jogar 90 minutos e resolver 90 minutos toda a partida. Isso contamina o debate. Mas tem um ponto também. A gente está falando de uma visão mais fria. Os adversários do Corinthians são muito mais difíceis do que os adversários da Holanda. Nesse momento. Não, Jailson. A fase se você for pegar nível por nível, o nível do time do Corinthians contra os níveis do time de Campeonato Brasileiro, as seleções que a Holanda enfrentou nas eliminatórias... O nível da Holanda está acima do nível do que o Memphis tem para jogar junto. E até dentro disso, até dentro da dinâmica, quantas vezes a gente não fala... Quando o Corinthians perde um dos três, o quanto já impacta. Porque que é justamente isso. A dinâmica do coletivo que ele tem na Holanda com o nível do jogador... A Holanda hoje, com geração, talento... não deu liga, às vezes, coletivamente, mas o nível... O Memphis com Garro e Yuri, você não pode falar que ele não rendeu. Não, quando tem os três, mas quando sai um dos três, e aí a coisa acaba... E a Holanda hoje é um time... achou o Guinegão, pô. Se a gente for falar, é realidade. E hoje... Se não fosse o Guinegão, o Corinthians ia estar... numa situação muito mais complicada. E assim, não entra na prateleira da França, da Espanha, Argentina, Portugal, mas acho que você tem que olhar muito com carinho para a Holanda. É que ainda tem esse ponto que o Gelson tocou, eu concordo, o grupo dela nas eliminatórias, eu acho que te coloca uma cautela nos elogios, porque a Polônia é sempre uma seleção que às vezes se fala quando foi cabeça de chave, mas nunca se estabeleceu como uma candidata a surpreender. Mas é uma seleção que se você puder evitar é melhor. Assim, sempre. Mas, igual a Croácia, né? Mas eu tô falando do nível do jogo, porque eu não tô falando da... Porque, por exemplo, a Holanda foi semifinalista da Euro e ela não me inspirava nem um pouco a confiança que ela me inspira hoje, justamente por conta do jogo, ter um entendimento como time base. Você tem o Van de Ven de lateral, que faz uma saída de 3, daí você tem ele pela esquerda, o Timber pelo lado direito, são zagueiros com muita qualidade para apoiar, o Dumfries, que tem muita liberdade, ataca toda hora a área, assim, até no jogo aéreo, o Jailson lembrou da chance, ele já fez gol de cabeça, um dos caras que mais finalizam de cabeça nas eliminatórias, o Gakpo em grande fase, o Gravenberch, que melhorou absurdo depois que o Arne Slot chegou no Liverpool. Então você está falando de um time que se encaixou. Então acho que a Holanda é uma seleção para se olhar com carinho, pensando em Copa do Mundo. Frimpong pelo lado direito também. O Xavi Simons que ainda está se estabelecendo. E os adversários recentes são Finlândia, Malta, Lituânia. É isso aí, com todo respeito, né? O Corinthians... Por exemplo, o Corinthians vai ter na semifinal da Copa do Brasil o Cruzeiro. É mais difícil. Até se você pegar o contexto Mas em compensação todo, na Sul-Americana... O adversário é melhor e o encaixe do seu time Não, mas na Copa menor. Sul-Americana ele tinha adversários mais fracos. Sim, você diz o Corinthians e o Memphis, né? Isso. Não, com certeza. E aí não tinha o Garro, né? E aí o Garro não tava jogando por causa do joelho. Verdade. E aí eu tava lá, que a gente tava lá fazendo os jogos tanto do Corinthians quanto o Del Valle, não. Na Libertadores que foi eliminado, foi contra Barcelona e depois na Sul-Americana também. Nesses jogos, inclusive, tava vendo o jogo de frente, o Memphis aborrecendo lá os cabeça branca, lá os torcedores do Corinthians, porque ele tava jogando aberto. Era justamente o que a gente tava falando. Ele tava vindo aqui na ponta esquerda buscar jogo. E aí não vai adiantar nada. O Memphis não vai pegar a bola, ele não vai driblar 1, 2, 3 na ponta esquerda. Tanto que tem um lance, em um desses jogos, que ele não tá jogando bem, a bola do nada bate no pé dele no meio campo, ele dá uma fatiada e tenta botar por cima do goleiro. E quase faz um golaço, quase faz um gol antológico. Mas uma das poucas jogadas do Memphis nessas duas partidas que você citou. Por quê? Tava a questão de tentar encontrar como seria o time do Corinthians ainda sem o Garro. Sim, e aí o que a gente tava falando. Quando perdiam, e o que vem acontecendo no ano do Corinthians todo, né? Que aí o Garro tá fora, aí o Garro volta, o Yuri Alberto fica fora. Aí quando o Yuri Alberto volta, o Memphis não tá. Por isso que eu falei, o achado do Guinegão, o achado do Dorival com o Guinegão foi espetacular, porque os dois lá, o Romero, o Thales Magno, não estavam conseguindo jogar, não estavam conseguindo render. E aí tá o Dorival Júnior tentando mudar, botando o Carrijo de ponta direita, enfim, tentando o menino lá, o Kaique de ponta esquerda, dobrando o lateral com o Bidu mais avançado para ver se o time consegue jogar e nada. E aí vem o Guinegão e resolve pelo menos a questão ali do ataque. Então assim, tem uma mudança assim, considerável depois, quando não estão os três juntos. E quando ele teve os três, ele foi campeão paulista em cima do Palmeiras e eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Ou seja, se tem gente pra jogar com ele e ele tá mais perto do gol... Mas tem essa tela, Dom, que olha só, eu quero que vocês analisem esses números aqui e quero saber como vocês interpretam, tá? Então a gente tem em uma coluna os números do Memphis pelo Corinthians e em outra pela Holanda. E é interessante que dentro você tem ali Deixa eu cortar aqui, ranking. com todo respeito.
Quem fez a arte aí tá de parabéns, né? Porque tá sorrindo do lado. Exatamente, tá sorrindo lá com a camisa do Holanda, o semblante e tal. Olha lá com a cara com a camisa do Corinthians. Sacanagem. Não vou falar isso que eu falo no ar. Mas vai lá, lê aí. Tá bom. Porque ele justificou, mas deixa pra lá. É o seguinte, ó. Corinthians, 39 jogos, ele é só o 10º no ranking do time. E na Holanda, ele é o primeiro. Quem mais joga? Número de gols, aí segundo no Corinthians, o primeiro na Holanda. Assistências, primeiro no Corinthians e primeiro na Holanda. Participação em gols, a minutagem, quarto no Corinthians, o primeiro na Holanda. Finalizações, o segundo no Corinthians e o primeiro na Holanda. E chances criadas, o primeiro no Corinthians e o segundo na Holanda. E o primeiro na Holanda. Olha, pra mim, essa tela tá mostrando que ele joga pouco, mas quando joga ele é importante no Corinthians. Porque mesmo jogando menos... O problema do Corinthians não é o Memphis. O problema pro Memphis é o restante do Corinthians. Mas é claro, a gente acabou de falar aqui, quando o tripé tá ali ajeitado, eu não consigo virar e falar, não, teve um momento aqui muito bom coletivo do Corinthians e com o Memphis individualmente não rolava. Não tem isso. O que tem o Memphis não é o cara... Como falei aqui do Coutinho, do Neymar, não é mais o cara que você vai dar a bola no pé dele, ele vai pegar lá atrás, vai driblando todo mundo até lá na frente. Não tem isso. Agora o Memphis, num contexto bem azeitado, ele vai te entregar muito a tela, tá aí. O problema é quantos recortes da temporada o Corinthians coletivamente estava bem ajustado. Você acabou de lembrar. Quando esteve com os 3 ali, o que aconteceu? Campeão paulista e avançou na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então, assim, o problema é quantas vezes esse modelo é replicado ao longo da temporada. Aí... Mas infelizmente, vai entrar na perspectiva. Quanto é que paga no Memphis? Vale pra ter isso? Mas ele tem que resolver. Ele não joga 90 minutos. O único ponto que eu questiono, assim, um pouco em cima dele, não é nem pelos números da tela. Eu acho que os números, assim, em relação... Eu concordo com o que você falou. Quando ele joga, ele faz a diferença. Acho que muito pautado quando tem o trio. Pelo menos os números estão mostrando isso. E assim, ele não vai ser o cara que vai ser combativo, vai voltar. Mas em alguns momentos, eu acho que ele poderia contribuir mais, assim. Tem alguns jogos... Eu acho que em alguns... Assim, não de repente de voltar e tudo mais. Mas em alguns jogos, tanto que teve até o episódio do Clássico contra o São Paulo e tudo mais. Então acho que em alguns momentos essa crítica, acho que ela é justa. Essa crítica é porque a gente está falando de um clube que tem uma identidade específica. Você estava na transmissão hoje, você prestou atenção em Holanda e Malta. Quantas vezes hoje você viu o Memphis andando em campo? O Memphis anda em campo também pela Holanda. Sim. O Memphis também reclama pela Holanda. O Memphis também tem o seu comportamento sem bola que a gente pode debater, também pela Holanda. Só que o contexto lá com bola, por tudo que a gente já falou aqui de quem está do lado dele, tem uma bola, se eu não me engano, início do segundo tempo, que ele não recebe, que ele dá o passe... O jogo tá pegando, ele tá voltando andando assim, balançando. Na Holanda ele faz isso também? Também. É chato. É muito chato. Vendo assim, quem não pode ser chato sou eu na pelada. Ele pode ser Não, então, vendo o jogo assim, aqui a gente brinca assim, mas a gente tava até conversando isso, eu e o Bruno, durante o ano aí no desde Sport o começo Center, do ano a gente fala isso. Vendo o jogo lá da Neoquímica, você vendo a forma assim, né? Não só o que tá lá na televisão. Você vendo o jogo todo, você consegue ver o campo todo. O Memphis, assim, ele enche o saco dos companheiros dele 90 minutos. Por tempo que ele tá em campo mesmo, ele vai lá perturbando a cabeça dos caras. E aí o que pega, pelo menos na minha frente, e aí eu tô falando vendo os torcedores, tá? Nas ocasiões que eu estive na Neoquímica, os torcedores estavam assim na minha frente, eles estavam com muita raiva, porque é assim, a bola passa a 2 metros do Memphis, só que em situação defensiva, ele vai reclamar com quem estiver do lado dele, mas ele não vai dar 2 passos para trás para tentar marcar ou ajudar. Não tô falando dele sair correndo, dando pique, combate. Ele vai reclamar mas primeiro. Ele fechar uma linha lateral. Mas o Corinthians não gosta desse carrinho no lateral. Lembra o Marcelinho? A bola já tinha saído 30 segundos, ele ia lá e pum, carrinho na lateral. Mas eu digo mais nele. Eu digo assim, nem precisa ser o cara ali que vai dar pressionar toda hora, mas esse é o tipo de situação que nem o Jailson falou, sabe? Acho que isso é uma crítica que eu acho que dá pra você pontuar. Mas em relação a tecnicamente, ali eu acho que é muito mais o contexto do time do que responsabilizar ele. Tá vendo o que ele faz na Holanda? Acho que passa muito mais por um coletivo muito mais preparado. Então a gente tá aqui defendendo o Memphis no Corinthians. Estamos, Jailson? Estamos. Eu tô. Tecnicamente? Eu só faço essa ponderação. Tecnicamente não tem discussão. Friamente, eu entendo o torcedor que quer mais porque acha que gasta muito, quer mais porque a identidade do clube é outra, quer mais porque pede mais ao tipo de jogador que ele...
Mas você não pode, a gente acabou de apresentar uma tela e dizer que esse Memphis não funciona no Corinthians. Então, O problema é como o Corinthians funciona ao longo do Pedro, ano. a crítica do corintiano é exatamente essa. E é legítima, dá pra Não, ter então, os dois. porque o no corintiano papo, ele enxerga o mesmo que a gente, ele sabe que o Memphis salvou o time do rebaixamento no ano passado, não salvou? A chegada dele foi fundamental. Com certeza. Fundamental pro Yuri Alberto, com O ajuste Yuri dos Alberto, outros, inclusive, exato. mas foi muito Ele importante. resolve muita coisa, né? sim. Agora, o corintiano, sabendo dessa importância do Memphis, o corintiano entende que ele, muitas vezes, pelo menos nesse último Tá mês... certo de querer sempre mais, né, Bruno? Não, mas que ele deixou de jogar para se preparar para a seleção. Sabe o Rames no São Paulo ou o Valdívia no Mas o Palmeiras? torcedor pode falar isso. Eu não posso vir aqui e falar que foi isso. Exatamente. Ele pode ter essa sensação. Ele tem essa sensação. Caramba, mas é o que eu falo. Qual é a minutagem do Rames contra a Malta? E assim, Qual é a minutagem hoje? Ele hoje, inclusive, acho que o Largo e o Dom que citam na transmissão, ele é sacado porque ele não tá para 90 minutos. Então não e adianta ainda eu tô tinha falando do cartão Corinthians virar pra mim amarelo e falar assim... e ele tinha jogo, se levasse, ficava suspenso contra a Polônia. Não, porque o Memphis, de fato, ele tá comendo a bola 90 minutos, tudo que é jogo. Não é esse o papo. E nem vai ser no Corinthians. E Só assim- que eu entendo o torcedor do Corinthians querer mais. Olhar e virar e falar, caramba, 3 participações no jogo, 2 no outro. Por que não dá pra ser aqui sempre? Porque o contexto daqui é diferente. E comparar o entorno daqui é diferente. com o que o Rames fez no São Paulo, com o que o Memphis faz no Corinthians, é de uma disparidade. É disparidade? Assim, O nossa, Rames nunca chegou ao São Paulo. Não, nesse comparativo. exato. Assim, e o verdade. Corinthians, como a gente falou, Nem foi foi fundamental culpa. para manter o time na Série A, para classificar para Libertadores, para ser campeão paulista. Então, assim, acho que são cenários completamente E acho que a diferentes. própria conexão com o torcedor foi bem diferente também. né? Totalmente. Não é? Totalmente. Hein, Jailson? Não tem discussão, com todo respeito. Porque o mas isso Rames daí sacaneou mesmo, né? Isso daí é, enfim, se você jogar Bruno, se pra você algum vai- se corte, você vai pro sabe, grande algum corte centro. lá, Rames, Rodrigues, São Paulo e Colômbia, Memphis, Corinthians e Holanda. Você vai para a Holanda, e você vai para a Colômbia, ou você vai para a Europa, você consegue colocar no imaginário das pessoas, ou colocar na mente das pessoas que acompanham futebol, que o Memphis é jogador do Corinthians. O Rames, talvez o cara mais desavisado, ele não vai lembrar Ele que não o vai Rames nem- passou no São exato. Paulo. Sim. O Rames não tem nada para chamar de seu no São Paulo. Ele tem um embrólio aqui, outro ali, melhor ir Memphis embora, tem. é melhor... Pô, tem. Tem. E até fora de campo, que tem um componente importante do Memphis, tentar entender o que é o Corinthians. Você pode questionar um monte de coisa no Memphis. Não que ele não está aqui no Corinthians. Não dá, pra mim não tem nem como colocar na mesma frase o Memphis do Corinthians com o Ramos de São Só Paulo. para falar, e financeiramente aqui, né, na discussão, que Porque aí obviamente essa questão, entra, né, gente? Sempre entra entra. o que o torcedor vai reclamar, financeiramente qual é a culpa do Memphis? Nenhuma. Ele tava lá, ué. Quem foi lá fazer o eu contrato posso com ir aí, ele? mas o meu preço é esse. Exatamente, quem foi lá fazer o contrato E com ele quando a foi gente o vê uma Augusto data Melo. FIFA dessa, a gente está falando da Holanda. É o protagonista de Holanda. O Dom, que já listou aqui, o Memphis, talvez, ao lado do Haaland, sejam os 2 caras mais influentes Sim. em participação para gol na eliminatória europeia para a Copa do Mundo. O preço é este, né? Não, e O preço outra da coisa, brincadeira é esse. É o salário astronômico. Quem foi dar o salário astronômico? Pagar duas Foi o amarela pra Augusto. um cara aqui? Mas o Quem que foi o dar luva de participação? Foi logo premiação a cada número fechado, 5, 10, 15, 20. Foi Augusto, não foi ele. A 10 lá, tem que estar a 10 no contrato. Tirou do garro. E uma E o que coisa- o motiva a vir inicialmente é essa questão financeira. Sim. Depois, acho que ele chega aqui, ele descobre o mundo e ele descobre, pô, por que eu fiquei tanto tempo longe disso? Me parece que ele se sente em casa. Mas o motivo inicial é o financeiro, Dom. Sim, com certeza. E acho que a questão da comparação, mas está se preparando para a Holanda, eu acho que calha muito numa coincidência do momento que aconteceu as lesões bem perto de data FIFA. Porque Entendi. não tem sido a constante, assim, não é que ele não jogou no Corinthians na temporada e está indo em todas as convocações da Holanda. Não, é que foram nas últimas 2 e ainda são datas FIFA na segunda metade do ano que são em sequência, né? Setembro, outubro, novembro. E é, de setembro e outubro, e acho que é muito mais por essa coincidência do que qualquer outra coisa e da falta de comprometimento dele estar priorizando a Holanda do que o Corinthians. Eu não vou muito nessa linha, não. Mas, de fato, é um dos destaques das eliminatórias Muito, europeias. sim, sem dúvida. E que atua aqui no futebol brasileiro. Sim. Põe CFL, a ESPN, o pessoal debatendo o desempenho do Memphis Depay no Corinthians e na seleção da Holanda, fazendo mais um gol. Como vocês falaram, mano, lá ele tem o Gakpo, tem o Xavi Simons, tem o De Jong, tem o Dumfries, tem o Van Dijk. Aqui ele recebe bola, às vezes, de Romero, de Thales Magno, José Martins, Ranieri. Não tô falando da qualidade do José Martins e do Ranieri, mas na questão do passe mesmo ali, de enfiar uma bola e tal. José Martins e Ranieri é mais jogadores destruidores de jogada. Então é complicado, mano. Mesmo assim, o que a gente realmente pega é o alto custo dele, né? Os 6 milhões não é o salário dele, é o custo. Então, é o que pega um pouco isso, cara, por conta... A gente espera mais, né? O cara ganhar isso, a gente espera que o cara faça chover todo o jogo. E não é bem assim. Se o Memphis estivesse jogando fino mesmo,
tivesse em alto nível, ele nem tava no Corinthians, mano, ele tava na Europa ainda, tava no Atlético de Madrid ainda. Então cara, é aceitar, esperar aí o final do contrato dele, que eu acho que é até junho do mês que vem. Provavelmente não vai ficar, não tem nem como. Então, cara, mas ano passado ele foi muito importante. Eu lembro do primeiro gol de falta dele contra o Atlético Paranaense, aquele golaço lá. Cara, que tirou um peso das costas da gente, né? E depois, cara, aquela arrancada, né, com as 9 vitórias consecutivas e tal. Não foi tão bem na Libertadores, acho que ele não entendeu como que se joga uma Libertadores, nem uma Sul-Americana, que é um jogo muito mais pegado, um jogo muito mais chato. Mas tá aí, né? A gente espera que, cara, pelo menos nesse final de temporada, ele possa dar um gás agora na camisa com o Coringão aí, pra gente poder já se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, da zona de trás, né? Pô, a gente tá com 33 pontos, abrindo uma vantagem e final do ano chegar tranquilo ali pra jogar a semifinal contra o Cruzeiro, cara. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis!